Na era de ouro de Hollywood, tudo parecia perfeito. Brilho, glamour, elegância e aqueles penteados impecáveis que pintavam o quadro de um mundo inalcançável. Mas por trás dos bastidores reluzentes, escondia-se um segredo que os estúdios guardavam a 7 chaves. Muitos dos maiores heróis das telonas, que se tornaram símbolos de força, charme e imortalidade para milhões de espectadores, lutavam contra um destino muito humano: a perda de seus cabelos. Numa época em que masculinidade, juventude e atratividade eram consideradas moedas indispensáveis, nenhuma estrela podia mostrar fraqueza. A solução? Tupetes, perucas e postiços habilmente feitos que se tornaram uma armadura invisível, não por vaidade, mas por necessidade, porque em Hollywood, uma cabeça calva poderia ser mais perigosa do que qualquer crítica de cinema ou um roteiro fracassado. Hoje levamos você a esse mundo oculto. Revelamos as histórias de 7 lendas que todo europeu conhece. Homens que fizeram história no cinema: Humphrey Bogart, John Wayne, Sean Connery, Cary Grant, Frank Sinatra, James Stewart e William Holden. Cada um deles carregava um segredo em sua cabeça que moldou sua carreira, seu amor e às vezes até sua autoimagem. Está pronto para olhar por trás da ilusão e descobrir a verdade sobre os heróis dos nossos sonhos de tela? Então vamos começar com o homem que se tornou o epítome do durão: Humphrey Bogart. 1. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, o eterno fumante de olhar duro, o epítome do herói do cinema noir. Na tela, ele era intocável, um homem que podia desafiar qualquer perigo, mas em sua vida particular, ele guardava um segredo que protegia a todo custo. Já no início dos seus 30 e poucos anos, seu cabelo começou a rarear de forma imparável, exatamente no momento em que Hollywood queria elevá-lo de ator coadjuvante a protagonista. Para Bogart, o topete não era um acessório de moda, mas pura estratégia de sobrevivência. Em clássicos como O Falcão Maltês ou À Beira do Abismo, seu cabelo já era uma ilusão perfeita. Os estúdios faziam de tudo para esconder essa verdade. O cinegrafista Arthur Edison lembrou mais tarde que a iluminação se tornou uma arte própria. Uma sombra errada teria sido suficiente para derrubar a máscara. Bogart sabia disso muito bem. Às vezes, no meio de uma cena, ele mudava imperceptivelmente sua postura para que a luz não denunciasse seu companheiro secreto. Sua esposa, Lauren Bacall, escreveu em suas memórias que Bogart nunca queria ser visto sem seu topete, nem em estreias, nem em casa, nem mesmo no hospital, quando ele sucumbiu ao câncer em 1956. Mesmo em seus últimos dias, ele insistiu em usar a cabeleira artificial. Para ele não era um sinal de vaidade, mas uma fortaleza invisível. Bogart sabia que em Hollywood, uma cabeça calva era considerada uma falha que poderia destruir a imagem do durão. Assim, ele se agarrava ao seu topete com a mesma determinação com que lutava contra gangsters, intrigas e a Gestapo na tela. Um homem cuja força estava em nunca deixar a fachada cair. 2. John Wayne. John Wayne, o Duque, o símbolo vivo do velho oeste americano. Com ombros largos, olhar firme e o inconfundível chapéu de cowboy, ele se tornou um mito. Mas até esse mito tinha uma fraqueza oculta. Wayne começou a perder cabelo já na casa dos 30, exatamente na época em que sua estrela ascendia com No Tempo das Diligências. Para os estúdios estava claro, o epítome do herói indomável do faroeste nunca poderia parecer velho ou vulnerável. Então ele recebeu um topete que foi feito para não parecer perfeito demais. O cabelo de Wayne tinha que parecer despenteado pelo vento do deserto, lembrou seu cabeleireiro Charlie Iamora. Sem linhas retas, sem brilho impecável, mas uma naturalidade rústica que combinava com a paisagem árida de Monument Valley. No entanto, as filmagens sob o sol escaldante, com poeira, suor e cavalgadas selvagens, representavam um enorme desafio. Wayne usava uma faixa especial sob o chapéu que mantinha o postiço preso, mesmo quando ele galopava pela pradaria. Ele não tratava o topete com sentimentalismo, mas como mais uma ferramenta, tão natural quanto seu revólver ou seu cinto. Com os amigos ele levava na brincadeira. Essa coisa é mais quente que um telhado de zinco em agosto, mas as mulheres gostam, então fica, ele teria dito rindo. Diante de estranhos, porém, ele o colocava de volta imediatamente, sem discussão. John Wayne não era um homem que se deixava intimidar por uma calvície.
ele a disfarçava com a mesma soberania com que sacava seus revólveres na tela, sem drama, sem desculpas, e sempre com estilo. 3. Sean Connery. Quando o mundo viu James Bond pela primeira vez, em 007 contra o satânico Dr. No, em 1962, Sean Connery parecia a personificação do homem perfeito, elegante, forte, perigoso e com uma linha de cabelo que parecia tão impecável quanto seu smoking. Mas quase ninguém suspeitava que aquele cabelo já era um artifício. Connery começou a ficar calvo já nos seus 20 e poucos anos, e os produtores se recusaram a deixar o espião mais sedutor da história do cinema aparecer sem uma cabeleira farta. Assim, sua cabeça foi equipada com tupetes que eram tão robustos quanto os gadgets de que eles resistiam a vento, água e explosões. Connery podia pular de janelas, lutar contra tubarões ou misturar cartas sedutoramente no cassino. O postiço permanecia imóvel no lugar. Fazia parte da ilusão Bond, tão indispensável quanto o Aston Martin ou o Martini batido, não mexido. Mas nos anos 1970 houve uma virada. Connery, já uma lenda, tomou uma decisão radical. Ele tirou o topete. Em filmes como A Ofensa, ou mais tarde em Zardoz, ele apareceu calvo, não por obrigação, mas por convicção. Estou cansado da aparência artificial, confessou ele ao diretor Sidney Lumet. Quero ser como sou. O que poderia ter sido um risco tornou-se sua maior força. Em Os Intocáveis, Indiana Jones ou A Caçada ao Outubro Vermelho, Connery apareceu sem cabelo, mas com uma nova aura, maduro, soberano, poderoso. Sua calvície tornou-se um símbolo de autoconfiança e masculinidade. Sean Connery provou que a verdadeira atração não reside em cabelos perfeitos, mas em uma presença autêntica. 4. Cary Grant. Cary Grant, o epítome da elegância e do charme. Ele flutuava pela tela, falava com inteligência, movia-se com uma autoconfiança que deixava os homens com inveja e as mulheres deslumbradas. Seu cabelo perfeitamente penteado, aparentemente inabalável, era uma parte essencial dessa ilusão, mas por trás dessa imagem impecável, escondia-se um segredo cuidadosamente guardado. Já nos seus 30 e poucos anos, Grant começou a perder cabelo. Para qualquer outro ator, isso poderia ter significado o fim de sua carreira, mas para Cary Grant era impensável que o rei das comédias românticas aparecesse sem uma cabeleira farta. Então ele recorreu à solução talvez mais sofisticada de Hollywood. Tupetes de qualidade inimaginável. Cada fio de cabelo era amarrado à mão, a base tão fina que nada podia ser detectado, mesmo em close-ups. Grant não possuía apenas um topete, mas uma coleção inteira. Dependendo do papel, ele usava um postiço rigorosamente penteado para comédias elegantes ou uma versão levemente despenteada para filmes de aventura. Com os anos, seus postiços envelheceram com ele. Ficaram grisalhos, mais finos, mais discretos, e conferiam-lhe uma autenticidade que o público nunca questionou. Seus colegas contavam que ele nunca abordava o assunto publicamente, mas entre amigos ele podia brincar. Alfred Hitchcock lembrou como Grant, uma vez, chamou seu topete de "minha terapia contra a queda de cabelo", com um piscar de olhos. Para Cary Grant o topete não era vaidade, mas bom senso. "As pessoas pagam para ver Cary Grant", disse ele, "não um estranho careca." E assim ele cumpriu, até o fim, o sonho que o público queria ver dele, até o último fio de cabelo, cuidadosamente colocado. 5. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Sua voz era como um copo de uísque num bar esfumaçado, seu estilo, um epítome da elegância italiana. No palco de Las Vegas ou no cinema, ele parecia intocável, impecavelmente penteado, com uma presença que derretia corações. Mas Sinatra também guardava um segredo que só seus amigos mais próximos conheciam. Seu cabelo começou a rarear cedo, e ele logo passou a depender de uma coleção inteira de tupetes. Nos anos 1950, quando sua carreira ressurgiu das cinzas, como uma fênix após, a um passo da eternidade, Sinatra decidiu que sua imagem externa também deveria ressurgir. A partir de então, postiços perfeitamente ajustados tornaram-se parte de sua armadura diária. Havia tupetes para o palco, brilhantes e espetaculares sob os holofotes, mais discretos para o cinema, e até simples para aparições privadas. Seu mordomo, George Jacobs, lembrava que o cuidado com essa coroa
Era tão importante quanto dar nó na gravata ou polir suas abotoaduras. Mas no círculo íntimo de seu Rat Pack, o assunto não era tabu. Dean Martin o provocava em shows, apontando para os assistentes lá em cima de Sinatra, e Sammy Davis Jr. contava que Frank às vezes até enviava seu topete pelo correio, de brincadeira, mas diante de estranhos era um segredo intocável. Uma vez, durante uma gravação em estúdio, Sinatra tirou seu postiço, colocou-o no microfone e disse rindo: "Até essa coisa precisa de uma folga." Todos riram, mas ninguém ousou tirar uma foto, porque com Sinatra, era claro, estilo era lei, ilusão era dever. Seu topete não era vergonha, mas um símbolo que completava o mito Sinatra. 6. James Stewart. James Stewart, o eterno vizinho do lado, o homem que sempre fazia a coisa certa, mesmo que isso lhe custasse tudo. Com seu jeito desajeitado, sua voz calma e aquele olhar honesto, ele conquistou os corações do público como poucos. Na tela, ele parecia pé no chão e autêntico, mas também escondia um pequeno pedaço da magia de Hollywood em sua cabeça. Em seus primeiros filmes, como A Mulher Faz o Homem ou A Felicidade Não Se Compra, já era visível que sua testa estava ficando mais alta. Para muitos espectadores, isso apenas o tornava mais adorável, mais humano. Mas à medida que envelhecia e a calvície progredia mais rapidamente, Stewart também recorreu a um topete discreto. Ao contrário de Cary Grant ou Sinatra, não deveria ser perfeito, nem juvenilmente brilhante, mas conscientemente simples. Seu maquiador, Charles Schramm, lembrou que Stewart queria expressamente um postiço que parecesse o mais comum possível. Nada liso, nada chamativo, apenas um pouco de suporte para continuar a parecer ele mesmo. Essa descrição combinava com sua personalidade. O diretor Henry Koster disse uma vez: Jimmy colocava seu topete com a mesma naturalidade com que amarrava os sapatos. Não era um sinal de vaidade, mas de constância. E assim seu postiço envelheceu com ele. Mais grisalho, mais fino, menos denso, exatamente como o próprio Stewart. Justamente por isso, seu engano parecia paradoxalmente mais honesto do que o de muitos colegas, pois Stewart não usava o topete para ser outra pessoa, mas para permanecer como as pessoas o amavam, como o homem decente e confiável que ele sempre foi para seu público. 7. William Holden. William Holden, o Golden Boy de Hollywood. Com seu rosto angelical, sua linha de mandíbula marcante e o cabelo loiro dourado, ele parecia ter sido criado pelo próprio cinema, mas até o ouro perde o brilho em algum momento, e com Holden, começou nas raízes. Já no início dos seus 30 anos, seu cabelo estava rareando, um golpe para um homem que era considerado o epítome do brilho juvenil. Ironicamente, foi justamente Crepúsculo dos Deuses, o filme sobre ilusões e glória desvanecida, que iniciou sua própria dissimulação. Poucos anos depois, o topete tornou-se seu companheiro constante. No início, apenas pequenas peças que disfarçavam sua linha do cabelo, depois postiços completos que salvavam seus papéis no cinema. Mas ao contrário de muitos colegas, Holden não sentia essa mascarada como proteção, mas como um fardo. Seu amigo próximo e diretor Billy Wilder lembrou que Holden não era uma pessoa vaidosa, exceto quando se tratava de seu cabelo. Ele odiava ter que usar o topete. Nas selvas úmidas de A Ponte do Rio Kwai, por exemplo, tornou-se um verdadeiro pesadelo. Suor, calor e ângulos de câmera ameaçavam desmascarar a farsa. E enquanto sua carreira brilhava, o contraste entre a imagem pública e a realidade privada o consumia. Nos anos 60 e 70, marcado pelo álcool e pela exaustão, Holden parecia cada vez mais envelhecido, mas em fotos e revistas, ele ainda irradiava como um herói impecável, graças ao seu topete. Essa tensão o tornava vulnerável, quase trágico. Para ele, o postiço não era apenas uma ferramenta, mas uma máscara que ele não conseguia tirar. Um símbolo da divisão entre a fama e o peso interior. 7 homens, 7 lendas, e um segredo que os unia. Humphrey Bogart, o epítome do cara durão, John Wayne, o cowboy inabalável, Sean Connery, o bonde irresistível, Cary Grant, o sedutor elegante, Frank Sinatra, a voz de uma nação, James Stewart, o vizinho honesto do lado, e William Holden, o brilhante Golden Boy.
Todos eles compartilhavam uma fraqueza silenciosa que escondiam atrás de tupetes artisticamente feitos. Mas esses postiços eram mais do que meras máscaras. Eram armaduras, ilusões, às vezes também maldição e fardo. Para alguns tornaram-se um símbolo de força, como para Bogart, que mesmo no hospital insistia em usá-los. Para outros foram uma prisão, como para Holden, que detestava seu topete, mas nunca conseguia tirá-lo. E então havia aqueles como Connery, que encontraram a coragem de deixar a aparência para trás, e por isso se tornaram ainda maiores. As histórias desses homens nos mostram, por trás do glamour de Hollywood, escondiam-se pessoas com os mesmos medos que nós, medo da transitoriedade, da fraqueza, da perda da imagem que o mundo esperava deles, mas é justamente na forma como lidaram com isso que reside sua verdadeira grandeza. Alguns se apegaram à ilusão, outros romperam com ela, mas todos lutaram para manter a magia do cinema viva. Quando vemos seus filmes hoje, não nos lembramos de seus segredos, mas da sensação que nos proporcionaram. Eles nos fizeram sonhar, esperar, rir e chorar. E talvez essa seja a mais bela verdade, que mesmo por trás de cabelos artificiais, nasceram verdadeiras lendas.